Cumprimento a igreja com a paz do Senhor essa manhã de hoje, amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos fazer uma oração, irmãos, agradecer a Deus por esse momento abençoado, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai maravilhoso, Senhor, mais uma vez, Pai, aqui estamos reunidos como igreja para aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor venha aqui iluminando os nossos pensamentos, clareando o nosso entendimento, meu Pai, para a compreensão da Tua Palavra, e que esse estudo de hoje a gente vai aprender a sermos mais abençoados na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar também, aprender aqui a cultivar melhores relacionamentos, meu Pai, com a nossa família, com os nossos irmãos, com a sociedade também. Que esse estudo venha ser uma bênção do Senhor sobre as nossas vidas, que o Seu Espírito Santo venha nos direcionando, que não venha nada da nossa mente, que não venha nada do nosso coração enganoso, mas que venha da Tua Palavra, Pai, nessa manhã de hoje. Abençoa cada irmão que já se faz presente, algum irmão que porventura estiver a caminho também, que o Senhor abençoe, traga em paz, traga em segurança também os irmãos que estão viajando, nossa irmã Laiane também que está ali com a Valentina, Pai, venha guardando, venha protegendo, venha dando forças para ela, meu Deus, e venha aí recuperando a saúde da nossa pequena Valentina também, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos que não podem vir, que o Senhor abençoe também, guarde, proteja e livre de todo mal nessa manhã de hoje. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus Cristo. E nós vamos para a lição número 9, encaminhando, para o final aí desse trimestre. Estamos na lição número 9, ainda falta 10, 11, 12, 13, 4 lições ainda faltam, mas hoje é a lição número 9, que tem como título Jacó e Esaú, irmãos em conflito. É Pedro, o controle. Tá aí? Esqueci o controle. Glória a Deus. Então, lição número 9, Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Falar um pouco de conflito entre irmãos, Temos aqui alguns irmãos de sangue, Jesuíno, temos aqui o Joabe, Temos aqui Pedro e Suzane, Micael e Larissa, os irmãos de carne. E eu queria perguntar, tem muito conflito entre a vida dos irmãos aí? Muitos conflitos ou é poucos? Quase todo dia? Quase toda hora? É mesmo? Pedro e Suzane eu já sei, Larissa e Micael, como é que é? Se pegando o tempo todo, mas se amam, Mas se amam, Nós vamos aprender aqui que tem conflitos, irmãos, que são perigosos para o relacionamento dos irmãos, também da família. Pedro e Suzane eu já sou acostumado com o conflito dos dois. É a Suzane, e o Pedro, é só isso, não passa disso, Então vamos lá. Texto áureo. Texto áureo está em Gênesis, capítulo 25, versículo 23, que diz: Duas nações estão no teu ventre, e dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Memorize isso, irmãos. O maior servirá ao menor. Já era uma promessa de Deus. Ou seja, o mais velho servirá ao mais novo. Essa era uma promessa que Deus já tinha ali. Verdade prática, os pais não devem, olha só para os pais aqui, os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. Pai do Senhor Alice chegou agora, Pai do Senhor Alice, estava perguntando aqui sobre conflitos entre os irmãos. A Alice tem não, conflitos entre os irmãos? A Alice é quietinha, não tem muito conflito não, Tem, Jota? Mas é bênção de Deus. Olha só, irmãos, os pais, aqui é para os pais, os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. Então eu comecei perguntando para os irmãos se haviam conflitos, agora eu pergunto para os pais. Os pais tratam os filhos da mesma maneira? Tratam um igual ao outro? Eu tenho uma experiência, a irmã Osmarinho trata, Irmã Natália também, Irmã Natália? Trata igualzinho? Oi. Isso.
Aí nós vamos aprender, né, como resolver esses conflitos, né, da maneira bíblica, né, já que a Bíblia ensina. Porque às vezes, né, no nosso entendimento, no nosso pensamento, nós podemos errar, mas a Bíblia sempre vai nos direcionar para o lado certo. Eu tenho uma experiência também como filho, já até falei para o Jesuíno esses dias. Alguns irmãos aqui conhecem meus irmãos. Eu tenho um irmão, pastor Fernando, que é desse tamanho, um morenão, né? Às vezes, quando a gente fala moreno lá no meu serviço, o pessoal até brinca. Está economizando tinta? Sou negão mesmo, sou negão mesmo. Mas eu tenho um irmão, pastor Fernando, ele é desse tamanho, ele é bem morenão mesmo. Tem meus outros 2 irmãos, o do meio, que também é moreno, e tem também o meu irmão mais novo, que também ele é da cor mais escura, né, irmãos? Então, ou seja, eu sou o único mais branco da família. Aí eu costumava até brincar antes, eu falava, rapaz, eu me sentia como a ovelha branca da família, porque tem a ovelha negra, mas eu me sentia como a ovelha, Alice também, ovelha branca da família, eu me sentia desse jeito. Mas por quê, irmãos? Eu vou falar, eu sentia, né, eu sentia e observava que havia ali uma diferenciação, uma pequena diferenciação. Minha mãe era mais assim com meus irmãos, comigo ela era mais dura, eu sentia isso e minhas tias também, né? Se fosse só eu falando, às vezes os irmãos iam pensar assim, o pastor está inventando. Não, mas minhas tias também observavam isso, né? Que a minha mãe dava atenção mais para os outros ali, talvez porque o pastor Fernando também, ele nasceu mais doente, tinha muitas doenças ali também, eu também tinha as minhas, mas o pastor Fernando tinha muitas doenças ali, mas isso aí foi crescendo assim. Eu, dentro de mim, eu senti uma pequena diferenciação ali, né? Mas nunca deixei isso me parar, nunca deixei isso me afetar tanto, né? E hoje em dia, graças a Deus, como nós estamos todos na presença do Senhor, hoje em dia não, hoje em dia eu vejo que ela se esforça ali, né? Para estar do lado de todos, para amar todos igualmente, mas na minha infância eu senti um pouquinho isso. Aí, aqui diz que os pais, é errado isso, ó, os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. Nós vamos entender que existe afinidade, igual a irmã Edna falou aqui. Você pode ter afinidade mais com um, né? Afinidade mais com o outro. Pode ter ali menos trabalho com um do que ter trabalho com o outro. Mas, biblicamente falando, a Bíblia nos recomenda a nós tratarmos os dois da mesma maneira para evitar muitas confusões. Então, olha só. Introdução. Uma família dividida. A predileção. Isaac amava Esaú, o primogênito. Rebeca amava Jacó, o mais moço. O resultado, insegurança, divisão e dor familiar. Palavra-chave de hoje é conflito. Então veja, irmãos, o pai amava mais Esaú. Esaú era o primogênito, ou seja, era o mais velho, era o mais caçador, era aquele que ia para a caça, né? Era o mais machão ali da casa. Então o pai tinha preferência por esse filho. Talvez por ele ser assim, ser o mais machão, o mais durão, caçar, né? Aí o pai tinha preferência por ele. Agora, Rebeca, que era mulher de Isaac. Rebeca tinha preferência por Jacó, porque Jacó ajudava ela. Era o mais moço, era o caçulinha. Então, como era o caçulinha, ela tinha preferência. Ajudava ela em casa, ajudava ela a cozinhar. Então, Rebeca tinha preferência por ele. E aqui eu quero só fazer um breve resumo, né, para os irmãos não ficarem muito perdidos. Mas eu creio que todos estão ali lendo a Bíblia, lendo a lição também, para não ficar perdido, né? Mas aonde nós estamos na história? Nós estamos na história onde Isaac já estava com a sua idade avançada. Isaac já era velho. Isaac já estava casado com Rebeca e Isaac já tinha tido esses 2 filhos, Jacó e Esaú. O nascimento de Jacó e Esaú foi interessante, porque Esaú nasceu primeiro, então, ou seja, ele é o mais velho. Mas Jacó, irmãos, Jacó grudou no calcanhar de Esaú. Jacó pegou ali no calcanhar de Esaú porque Jacó queria passar na frente de Esaú. Então veja que antes de nascer, Jacó já tinha essa tendência de querer passar os outros para trás. Essa era uma característica de Jacó, que Deus ele trabalhou em Jacó, mas essa era uma característica. Jacó era até mesmo chamado de o enganador. Jacó vem disso, enganador, aquele que engana. Então veja que desde o nascimento já tinha ali o conflito, né, entre os irmãos, um agarrando no pé do outro. A irmã Roberta é gêmeas, né, com o irmão Roberto? Aí quem nasceu primeiro? Você nasceu primeiro, né? Tá? Ele? Então ele é o primogênito e a irmã é a mais nova, né? Então é isso, irmãos. Jacó queria passar na frente sempre, desde antes de nascer. Então aconteceu isso. E aí, Isaac acabou amando mais Esaú e Rebeca acabou amando mais Jacó. Isso começou a dar conflitos, dar problemas ali na família. Por isso que a palavra-chave de hoje é conflito. E aqui avançando, nós vamos aqui para o ponto 1, que diz, Isaac ora por um filho. Rebeca era estéril. Veja que Rebeca tinha o mesmo problema que Sara.
Sara, a esposa de Abraão, era estéril. E agora Rebeca, a esposa de Isaac, era estéril também. Pai e filho passaram pelos mesmos problemas, enfrentaram as mesmas dificuldades. E como os dois venceram, irmãos? Através de Deus, né? Através da bênção de Deus, os dois venceram esse problema. Então aqui diz, ó, Rebeca era estéril. A promessa parecia impossível. Isaac clamou com fé e insistência. Duas coisas aqui, para nós conseguirmos a nossa vitória através da oração. Fé e insistência. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a nossa oração tem que ser insistente. Sabe quantos anos Isaac teve que orar para que a sua esposa desse filhos? Isaac teve que orar 20 anos. 20 anos de oração. Eles começaram a orar, Isaac tinha 40 anos. Aí com 60 anos é que Deus foi dar ali o filho. Ou seja, 20 anos de oração, irmãos. Então, olha só a fé de Isaac, olha só a persistência de Isaac. Quantos de nós, né, não desistimos muitas vezes de uma causa? Às vezes começamos ali a orar, aí passa um tempo, demora a chegar a bênção, demora a chegar a provisão, a gente demora a ver aquilo acontecer, aquilo que nós estamos orando, e muitos de nós desistimos, né? Tem causas que nós começamos a orar, aí depois nunca mais voltamos a orar pela mesma causa. Às vezes eu me pego pensando nisso, falo, rapaz, eu orava por essa causa e parei de orar, e a vitória ainda não veio. Tem que continuar orando, irmãos. Mesmo que pare, você pode chegar lá na frente, voltar a insistir, voltar a perseverar. A Bíblia fala da parábola da viúva e do juiz iníquo, que a viúva tinha uma causa ali para ser julgada, e essa causa não era julgada, todo dia ela ia lá nesse juiz, todo dia ela ia insistir com esse juiz, todo dia ela ia ali atazanar a vida do juiz para que o juiz julgasse essa causa, até que o juiz não aguentava mais ver aquela mulher insistindo, pedindo todos os dias, aí o juiz fez o quê? Julgou a causa da mulher. Aí a palavra de Deus fala, se o juiz ímpio faz isso, quanto mais o nosso Pai que nos ama e que quer nos abençoar, né, irmãos, vai fazer também. Então a nossa oração tem que ter essas duas características, fé e insistência, nunca desistir de orar por uma causa. Orar por um esposo, por uma esposa, por um filho, por uma filha, né, pela família, aquela causa financeira que você está precisando, aquela porta que você precisa que se abra, nunca desista de orar. Minha esposa falou aqui quinta-feira, que nós começamos o propósito pelos trabalhadores da Seara, e ela falou, por enquanto Deus ainda não enviou nenhum trabalhador novo, mas sempre é assim, irmãos, a gente começa a orar, e não é na hora que a gente quer, não é na hora que a gente, né, tempo de Deus. E às vezes a gente pensa assim, nossa, terminou o propósito e não teve resposta? Não, eu sempre entendo que Deus, Ele sempre vai responder. Às vezes Ele responde sim, às vezes Ele responde não, e às vezes Ele responde, espera mais um pouquinho, ainda não está na hora não, mas o milagre vai chegar. Só que Deus, Ele sempre enviou, irmãos, trabalhadores. Quando a gente vê que não, aí começa a vir pessoas diferentes, né, para a igreja, começa a vir trabalhadores novos. Então aqui, no terceiro ponto diz, o nascimento não foi obra do acaso, mas um ato sobrenatural de Deus, porque Deus não faz nada por acaso e Ele nunca erra. Costumo dizer isso, Deus, Ele nunca erra e Ele nunca faz nada por acaso. Você acha que é por acaso que você está aqui nessa manhã de hoje? Não é não, né? Você está aqui porque Deus tocou no seu coração para você vir. A vontade de Deus é que sempre que tenha uma oração, você venha, quando pode, né? Claro. Sempre quando tem um culto, você esteja aqui. Sempre quando tem um estudo bíblico, a vontade de Deus é que você esteja aqui, irmãos. Então, Ele vai colocar essa vontade dentro de nós. E mesmo quando nós tivermos luta, tivermos ali aqueles momentos, né, de luta, de desânimo, às vezes até mesmo de falta de vontade, nós podemos pedir para Deus. Porque a palavra de Deus fala que Ele opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Fala, Deus, coloque em mim essa vontade de estar sempre te buscando e sempre te servindo. Então, o nascimento não foi obra do acaso, mas um plano, né, um ato sobrenatural de Deus. Ponto 2 vai dizer, Rebeca fica grávida. Deus cura a infertilidade de Rebeca. Aí vem a revelação divina. O maior servirá ao menor. Gênesis 25, versículo 23. Ou seja, o mais velho vai servir o mais novo. Aí pode entrar uma confusão, né, irmãos? Porque não era normal isso aí. Não era a tradição, a cultura daquela época, não era essa. A tradição e a cultura daquela época é que o mais velho tinha o direito da primogenitura. Daqui a pouco vamos aprender mais sobre esse direito da primogenitura. Então não era normal o mais velho servir o mais novo, não. O normal sempre era o mais novo se sujeitar ao mais velho.
Mas por que acontece isso, irmãos? Porque nós não podemos colocar Deus numa caixinha. Às vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha, né? Deus tem que agir sempre assim, sempre dessa forma, tem que ser assim e é assim. Não, irmãos. Aqui diz, ó, a soberania de Deus subverte a cultura humana da primogenitura. Ou seja, Deus ele não se sujeita à nossa cultura, às nossas tradições, os nossos costumes, não. Deus ele trabalha do jeito que ele quer, do jeito que ele sabe que tem que ser, né? Do jeito que ele acha que tem que ser, é que ele vai trabalhar, irmãos. Deus ele não se sujeita à tradição humana, à cultura humana, não. Deus ele sempre vai se submeter ali à vontade soberana dele. A soberania de Deus é maior do que qualquer cultura humana. Então não importa os costumes desse mundo, o que este mundo acha, o que este mundo pensa, como este mundo vive, a vontade de Deus sempre vai ser maior do que isso tudo. E aí nós vamos para o ponto 3, que fala do nascimento dos gêmeos. Esaú, o primeiro a nascer, cujo nome significa peludo. Então, Esaú significa isso, peludo, porque ele tinha muitos pelos. Olha aqui a perna dele, ó. Os irmãos olham aí na tela. Aí, olha a perna de Esaú, irmãos. Perna de Esaú muito peluda, né? Muitos pelos. E esse aqui já era o bracinho de Jacó. Jacó já nasceu ali, segurando no calcanhar de Esaú. Então, Esaú significava isso, peludo. E Jacó nasceu agarrado ao calcanhar, significando aquele que segura. Um evento singular e abençoado aos 60 anos de Isaac. Como eu falei, Isaac já tinha 60 anos aqui, quando Jacó e Esaú nasceram. Então, Jacó tem alguns significados no nome dele, né? Além de ser aquele que segura também, tem outro significado que é aquele que engana, aquele que passa para trás, né? O enganador também. E aqui no ponto 2, Esaú vem de sua primogenitura. A primogenitura era o direito do filho mais velho, o direito que ele possuía. E aqui vamos aprender mais o que significa isso. Preferência entre filhos. Isaac preferia o caçador, Rebeca preferia o cozinheiro caseiro. O erro: afinidade não pode substituir o amor igualitário. E o preço: ciúmes, divisão e destruição da autoestima familiar. Então, o erro dos pais, irmãos. Nós vemos que o erro dos filhos, nós vamos falar daqui a pouco. Mas o erro dos pais? O erro dos pais eram esses, da preferência mais a um do que ao outro. Aqui diz que a afinidade não pode substituir o amor igualitário, ou seja, o amor tem que ser igual. Tem o amor segundo os padrões humanos, mas a Bíblia nos ensina a amar segundo os padrões de Deus. O amor segundo os padrões humanos é aquele amor, por exemplo, eu só vou amar aqueles que me amam. Eu só vou fazer bem aqueles que me fazem também. A pessoa me ama, eu também vou amar ela, mas se a pessoa me odiar, eu também vou odiar ela. Esse é o padrão humano, mas o padrão de Deus é muito mais elevado, né? A Bíblia fala que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas também amar os nossos inimigos. A Bíblia não diz isso? Que nós temos que amar os nossos inimigos? Amar até mesmo aqueles que nos perseguem? Orar por aqueles que nos perseguem, irmãos? Então esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus é um amor incondicional. Ou seja, a pessoa não precisa merecer para mim amar ela. Se eu for querer amar só quem merece, não é o padrão de Deus, é o padrão humano. Infelizmente, nós somos assim, né? Temos que aprender com Deus a como adquirir este amor humano, amor de Deus. E o amor de Deus, a Bíblia fala que é derramado pelo Espírito Santo. Então, somente através do Espírito Santo é que nós podemos cada vez estar alcançando esses padrões de Deus. Não é fácil amar aquele que nos persegue, amar aquele que nos odeia, amar aquele que quer o nosso mal. Às vezes não é fácil. Agora nós temos que entender uma coisa. Pastor, o que é amar biblicamente? Amar depende do sentimento? Irmãos, aí eu vou dizer uma coisa que pode até te surpreender. O amor bíblico não é só sentimento. O amor bíblico é uma decisão. Primeiro você toma uma decisão. Aí o sentimento é Deus que vai colocando no seu coração. É Deus que vai limpando o seu coração. Por exemplo, se você está magoado com uma pessoa, experimente fazer isso. Você está magoado com uma pessoa, experimenta começar a orar por aquela pessoa. Fala: Deus, guarde, cuide, abençoe, Senhor, dê a vitória para essa pessoa. Experimente fazer isso. Você vai ver que seu coração vai começar a limpar. A mágoa vai começar a sumir e a mágoa vai começar dando lugar a um sentimento bom. Você vai desejar o bem para aquela pessoa.
Mesmo que aquela pessoa te fez mal, você fala, Senhor, mas abençoe aquela pessoa, ela pode estar com algum problema, eu não entendo a mente dela, eu não entendo, né, a personalidade dela, o Senhor que entende tudo, abençoe. Aí você vai ver que o sentimento ruim vai começar a dar lugar a um sentimento bom. Quando vê que não, a mágoa passou, você perdoa. Quando vê que não, vocês estão se amando. Irmãos, eu conheço casos, eu creio que os irmãos também já presenciaram casos assim, de pessoas que antes eram inimigas, às vezes na família, na sociedade, no trabalho, pessoas que eram inimigas e hoje em dia se dão bem, são amigas, né? Então Deus, ele é capaz de transformar os nossos sentimentos maus em sentimentos bons. Então o amor não pode ser isso, condicionado, né, a quem gosta de mim, a quem não gosta. O amor é incondicional. Agora, uma coisa interessante também, como eu disse, o amor, ele é uma decisão, não é só um sentimento. Você fala, eu decido amar, eu quero amar. E amor, irmãos, é diferente de gostar. Aí tem uma coisa interessante. Amar é diferente de gostar. Pastor, o que é amar biblicamente? Amar biblicamente é você não desejar o mal para a pessoa, é você fazer o bem para a pessoa, mesmo que ela não mereça, é você não guardar mágoa, é você perdoar a pessoa, você ajudar a pessoa quando ela precisar, mesmo que ela te fez mal, você ajuda aquela pessoa. Isso é amar biblicamente. Mas como eu disse, amar é diferente de gostar. Porque gostar envolve gosto, não é verdade? Gostar já vem de gosto. Por exemplo, eu gosto de jiló. Quem aqui gosta de jiló? Gosta, Larissa? A maioria gosta, né? Larissa gosta de jiló? Ela levantou a mão, também gosta, né? Gosta, né? Suzane? Eita, Suzane não gosta. Aí, Jesus, não? E eu vivo, né, falando, tem que comer verdura, comer coisas saudáveis, já não gosta de jiló. Jesus já vai preparar a dieta dela. E o Pedro? Pedro gosta? Pedro não gosta de jiló. Se fizer piqui lá em casa, irmãos, pensa. Fizer piqui, é capaz dele sair de casa no dia que fazer piqui lá. Aí, ó. Tem gente que gosta de piqui, tem gente que não gosta nem do cheiro. Não é verdade? Aí, ó. Irmã Ed não gosta nem do cheiro. O franguinho com piqui, ó. Piqui no arroz, irmãos. Caldinho de piqui assim, ó. Tá vendo? Eu, quando passo na feira que eu sinto o cheiro, eu já sinto vontade até de comprar. Lá em casa. Bota na panela de pressão com a galinha caipira. Eita, irmão. Os irmãos não sabem o que é bom, não. Mas aí, irmãos, tá vendo? Gostar envolve o quê? Gosto. Então, às vezes, você gosta de um, mas não gosta de outro. Você não é obrigado a gostar. Você sabia disso? Você não é obrigado a gostar. A Bíblia não fala gostai um dos outros, não. A Bíblia fala o quê? Amai-vos uns aos outros. Você não é obrigado a gostar, mas você, biblicamente, você tem que amar. Nós temos a responsabilidade de amar. Então, todas as vezes que você pensar assim, pastor, mas eu não consigo amar, eu não tenho esse sentimento. Irmãos, não dependa do sentimento, dependa da decisão. Eu decido amar. E você vai fazer o bem, você vai orar, você vai ajudar se a pessoa precisar. Se a pessoa te pedir ajuda, você não vai negar. Isso é amar biblicamente. Porque às vezes a pessoa pensa que amar é igual esse amor que a gente pensa aqui, né, seres humanos, humanamente falando. Amar de paixão. Tem amor que é paixão, né? Tem amor que é paixão, tem amor que é carnal. Mas o amor bíblico, irmãos, ele está muito além disso, ele está muito acima de todas essas coisas. Então, a questão da afinidade já ficou bem esclarecido aqui. Você pode ter mais afinidade com um filho do que com outro. Mas você tem que tratar os dois iguais para evitar brigas, ciúmes, divisões, né? Veja que Isaac e Rebeca, eles não praticaram isso. Então, trouxeram o problema para a família deles. E aí veio o preço, né? O preço da afinidade, o preço de tratar um melhor do que o outro. Aí vem ciúmes, divisão e destruição da autoestima familiar. Veja só, irmão, se você tratar um filho melhor do que o outro, diferente, principalmente crianças, né, que não entendem muito, aquela criança pode ficar assim observando, porque as crianças sempre vão nos observar. As crianças vão ficar observando e essa criança pode ficar com autoestima baixa, né? Pode perder ali a autoestima. Eu falei aqui da minha experiência. Antes também, quando era criança, eu pensava isso. Eu pensava assim comigo, meu Deus, será qual o problema que eu tenho, né? Que problema que tem comigo? Por que eu sou assim? Por que eu sou assado? Já cheguei a pensar essas coisas também. Então, isso pode causar uma confusão na cabeça da criança. A criança achar que é inferior, a criança achar que é pior do que a outra, né? Então, isso aí é os pais que têm que ter a sabedoria de tratar os dois iguais, né? 2 ou 3 ou 4, iguais, e também respeitar e amar
igualmente. Aí vem o ponto 2 que diz, o valor da primogenitura, o direito sagrado de exercer a liderança espiritual. Primogenitura era isso. O primogênito ele tinha direitos. Primeiro direito, o direito sagrado de exercer a liderança espiritual. Ou seja, o mais velho ali exercia uma liderança, né, sobre os mais novos espiritualmente. Aí vem também a sucessão das promessas do concerto de Abraão. As promessas vinham primeiro sobre a vida do mais velho, do primogênito, as promessas espirituais também. E aqui, o direito material de uma porção dupla da herança. Por exemplo, quem é mais velho dos dois, Joabe ou Jesuíno? Quem é mais velho? Joabe, né? Mais velho. Vamos supor, mas é o mais velho da família? Do meio, né? Então, primogênito de vocês, vamos supor, né? Que vocês vão receber uma herança. Ao primogênito de vocês, do meio de vocês, recebiam a herança dobrada. Recebia porção dobrada. Se o Joabe recebesse ali 100 mil reais, o primogênito receberia 200 mil reais. Essa era a tradição, era o costume daquela época ali, e até mesmo tinha isso na lei. Na lei de Moisés também tinha isso aí, que o primogênito tinha esses direitos. Ser líder espiritual, receber as bênçãos em primeiro lugar, e também receber porção dobrada da herança. Esses eram os direitos dos primogênitos. Então veja, irmãos, que era um direito ali que todos queriam ter, né? Era um direito bastante disputado. E o que Jacó fez para herdar esse direito? Jacó, ele quis ali enganar o seu próprio pai, como nós vamos ver daqui a pouco. E aqui, terceiro ponto, Esaú vende o seu direito à primogenitura. Esaú, ele tinha esse direito, o direito do primogênito. O que ele fez com esse direito? Ele vendeu esse direito para Jacó. Ele chegou ali com fome em casa, Jacó tinha cozinhado ali lentilhas, né, um prato de lentilhas. Jacó era um bom cozinheiro. E ali ele tinha cozinhado esse prato de lentilhas, um alimento ali muito saboroso. Esaú chegou com fome, aí o que Esaú fez? Vendeu o direito de primogenitura. Trocou esse direito por um prato de lentilhas. Jacó ofereceu, porque Jacó ele era enganador, ele era astuto, e ele fez o quê? Ofereceu para Esaú. Esaú foi e aceitou esse direito, aceitou essa troca. Aqui diz, ó, a fome falou mais alto que a fé. Ou seja, na hora da fome, na hora da necessidade, Esaú, ele fez essa troca. Ou seja, a necessidade física dele falou mais alto do que a fé. Nós vemos, irmãos, que Jesus ele passou por uma situação parecida quando ele esteve lá no deserto. A Bíblia fala que Jesus ele foi jejuar por 40 dias e 40 noites no deserto. Aí ele teve fome. Aí quem veio ao encontro dele? O diabo, né? O diabo veio ao encontro de Jesus e falou, se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Aí o que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ou seja, Jesus ele estava com fome. E o diabo tentou Jesus aonde? Na necessidade dele. Você sabia, irmãos, que o diabo ele pode nos tentar na nossa necessidade? Quando nós estamos necessitando de dinheiro, o diabo pode ali lançar um prato, nos tentar. Olha ali uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Ali é uma maneira fácil de ganhar dinheiro, vai lá. E às vezes nós não buscamos a direção de Deus, aceitamos, né? Às vezes nós estamos com fome, necessidades físicas, o diabo vai nos tentar nessa necessidade também. Às vezes nós temos uma necessidade sentimental, porque, por exemplo, o ser humano ele é feito para ter relacionamentos, né? Relacionamentos, se casar, ter família. Às vezes você está com uma necessidade sentimental, está carente, está sozinho, se sentindo sozinho ou sozinha. Aí surge ali a primeira pessoa que surge na sua frente, às vezes aquele bonitão, às vezes aquela bonitona. Aí você, irmãos, faz o quê? Cede, né? A sua necessidade sentimental. Isso é perigoso, porque tem coisas que são bênçãos de Deus, mas tem coisas que são pratos do inimigo, irmãos. Temos que buscar sempre a direção de Deus em tudo. No nosso trabalho. Apareceu um trabalho, uma porta de emprego. Senhor, o Senhor está nesse negócio? Vem de ti essa bênção. Apareceu ali uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. E aí, Senhor, o Senhor está neste negócio, vem de ti, é abençoado pelo Senhor. Apareceu ali um relacionamento, um namorado, uma namorada. E aí, Senhor, vem de ti, é da tua vontade. Sempre buscar a direção de Deus, porque às vezes nós podemos cair em armadilhas. Esaú, ele estava com fome, e através da fome dele, ele ali cedeu à tentação de vender o seu direito de
primogenitura. A fome falou mais alto que a fé. E aqui diz, Esaú trocou benefícios futuros e eternos por um prazer momentâneo. Irmãos, esse é o maior perigo que todos nós corremos. Trocar benefícios futuros por prazeres momentâneos. Eu estou com vontade de fazer isso aqui, mas é pecado. Mas eu estou com muita vontade, vou lá e faço. Ou seja, eu estou trocando, né? Trocando algo eterno por algo dessa terra. Veja o exemplo também do jovem rico. O jovem rico chegou até Jesus e falou, mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele estava preocupado com a salvação. Ele estava preocupado com a sua vida espiritual. Aí Jesus falou, olha, você tem que guardar os mandamentos, obedecer a Deus, guardar os mandamentos. E ele disse, mestre, eu já tenho feito isso. Eu já guardo os seus mandamentos, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu faço bem. Aí Jesus falou, só falta uma coisa ainda para você. Vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres. E aí você terá um tesouro nos céus. Notou que Jesus ele estava ali propondo uma troca? Falou, todas essas coisas terrenas aí, eu proponho uma troca. Quer trocar essas coisas terrenas por um tesouro eterno? Quer trocar essas coisas passageiras por um tesouro que nunca vai se acabar? Quer trocar essas coisas que vão passar nessa terra por umas coisas que você nunca vai perder lá nos céus? Jesus estava propondo uma troca. Trocar algo passageiro por algo eterno. Aí o que o jovem rico fez? A Bíblia diz que o jovem rico, ele se entristeceu, virou as costas e saiu. Não aceitou essa troca. Ou seja, irmãos, ele trocou as coisas celestiais pelas coisas terrenas. Ele abriu mão das coisas eternas pelas coisas passageiras dessa terra. Quantas vidas, né, não estão aí, irmãos, sem buscar a Deus, só correndo atrás das coisas passageiras. Só correndo atrás das coisas que vão ficar nessa terra, irmãos. Onde a traça corrói, onde o ladrão rouba e mina. Então, estão trocando os tesouros celestiais pelos tesouros terrenos, irmãos, que vão passar. Esaú, ele fez isso. Trocou benefícios futuros, eternos, por um prazer momentâneo. Quando a gente dá vontade à nossa carne, quando a gente dá lugar, né, à vontade da nossa carne, quando a gente dá lugar aos nossos prazeres momentâneos dessa terra, nós corremos o risco de perder o tesouro celestial, perder o tesouro eterno. E aí eu vou pedir para o Pedro colocar ali em Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. Hebreus falou disso. Hebreus falou quando Esaú perdeu a sua bênção, irmãos. E olha só como é que é forte isso. Hebreus 12, 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Irmãos, essa palavra aqui, profano. O que é profano? Profano é aquele que não dá valor às coisas espirituais, às coisas sagradas. Profano é esse. Quando você ouvir falar assim, fulano profanou o templo de Deus, fulano profanou a palavra de Deus, profano é isso. É aquele que não dá valor às coisas sagradas, que trata as coisas sagradas como qualquer coisa. Trata a palavra como qualquer coisa, né? A oração, as coisas espirituais. Quantas pessoas não são profanas neste mundo, né? Quando começa a época de carnaval, os irmãos veem. Aquelas coisas lá que fazem com Jesus Cristo, né? Com a imagem de Jesus. As coisas ali que colocam Jesus ali como apanhando do Satanás. Isso está fazendo o quê, irmãos? Essas pessoas estão profanando algo que é sagrado. Então a Bíblia diz que Esaú ele foi profano. Por quê? Porque trocou as coisas sagradas pelas coisas terrenas. Se nós trocarmos as coisas sagradas pelas terrenas, nós estaremos sendo profanos também. E aqui ele fez, por uma refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. Pode passar, Pedro. Versículo 17, olha só o que aconteceu, irmãos. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Pastor, explica aí, eu não entendi direito o que está dizendo esse versículo, não. Esse versículo está dizendo o seguinte, que Esaú, depois ele se arrependeu, depois ele teve o remorso, né? Ele quis voltar atrás, ele quis herdar a bênção do pai e a bênção de Deus, mas não tinha mais jeito. Ele chorou, irmãos. Esaú tem uma tradução que fala isso, que ele chorou amargamente, querendo herdar a bênção de novo, mas não tinha mais jeito. Já era tarde demais. Então veja, isso é importante para nós. Tem erros que ainda nós vamos conseguir voltar atrás, irmãos, que nós vamos conseguir consertar ali de alguma forma. Agora tem erros, irmãos, que podem ser eternos. Tem erros que podem ser para sempre.
e não receber Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador, este é um erro que, se a pessoa não se arrepender, irmãos, este é um erro que vai ser eterno. Não aceitar Jesus como Salvador é um erro que não vai ter mais conserto. Porque a palavra de Deus também diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25 e 26, que se nós pecarmos voluntariamente, depois de termos conhecido a palavra, conhecido a verdade, já não resta mais sacrifício, mas só uma expectativa de fogo e de ardor que há de consumir os adversários. Ou seja, não tem mais volta. Tem coisa que não tem mais volta. E a salvação é isso. Se a pessoa profanar ali o sagrado, a salvação, não tem mais volta para essa pessoa também. Pode voltar para o slide aí, Pedro, em nome de Jesus? Pode voltar para o slide? Então veja, irmãos, tem decisões que nós tomamos que vai dar para voltar atrás, mas tem decisões que não tem como mais voltar atrás. Aqui diz, ó, uma atitude insensata que desprezou o que Deus havia estabelecido. E aqui nós já vamos para o tópico 3, né, último tópico. Rebeca induz Jacó ao pecado. Agora nós vamos entrar na parte que ensina, né, qual que foi esse erro. Que erro foi esse de Rebeca e que erro foi esse de Jacó? Porque Jacó enganou seu pai e enganou seu irmão também. Então olha só o que aconteceu. Isaac manda Esaú preparar um guisado. Velho e cego, olha o jeito que Isaac estava, ó, velho e cego. Isaac se apressa para abençoar seu filho predileto. Nas sombras, Rebeca escuta a conversa em segredo. O amor desordenado dá a luz a um plano enganoso. Então o que aconteceu, irmãos? Isaac já estava ali velho e estava cego. Aí Jacó, ele aproveitou que Isaac estava ali já cego e já estava velho, não estava enxergando direito. Jacó e Rebeca organizaram um plano contra Isaac, irmãos, para enganar Isaac. Então veja só que interessante. Rebeca, ela já tinha ouvido. Rebeca tinha ouvido Isaac chamar Esaú, e Isaac falou para Esaú, olha, você prepara um guisado para mim, uma refeição para mim, e depois que você preparar, eu vou te abençoar. Eu vou te dar uma bênção maravilhosa. Aí Rebeca estava ali, ó, atrás da porta ouvindo. Estava com seus ouvidos ali atrás da porta, só ouvindo a conversa. A mãe, olha só, irmãos Marina, o que a Rebeca fez? Ela estava atrás da porta escutando a conversa. Aí quando ela escutou a conversa, o que ela fez? Correu atrás de Jacó, correu até Jacó e falou assim, olha só, Jacó, eu ouvi seu pai falando que vai abençoar o seu irmão. Vamos aqui fazer um plano, elaborar um plano para enganar seu pai, para que você receba a bênção no lugar do seu irmão. Irmãos, nem precisava disso, porque Jacó ele já tinha uma promessa. Deus ele já tinha falado, olha, o maior vai servir o menor. O maior vai se submeter ao menor. Ou seja, Jacó é que vai ter o direito a essa bênção. Ou seja, já tinha essa promessa sobre a vida de Jacó. Mas Jacó, assim como Abraão, quis dar ali um jeitinho. Quis apressar a promessa de Deus. Quis usar a mentira para conseguir a promessa, a bênção de Deus. Porque Jacó, apesar de todos os defeitos, Jacó ele era um sujeito que ele dava valor às bênçãos de Deus. Ele dava valor às coisas espirituais, só que ele buscava da maneira errada. Então, irmãos, não adianta só a gente dar valor às coisas espirituais, não. A gente tem que buscar da maneira correta. Não é só dar valor à bênção, nós temos que buscar da maneira correta. Então, Rebeca, ela ouviu Isaac prometendo a bênção para Esaú, e ela elaborou um plano ali com Jacó. E que plano era esse? Jacó se disfarçou de Esaú. Jacó ainda falou, mas mãe, esse plano aí não vai dar certo não. Porque o meu irmão, ele é peludo, e eu sou liso, eu não tenho pelo nenhum. Aí Rebeca falou, não, você vai usar o paletó do seu irmão, você vai usar ali o casaco do seu irmão, a roupa do seu irmão ali, e seu pai vai pensar que você é o seu irmão. E foi isso que Jacó fez. Jacó pegou ali o casaco de Esaú, que era peludo, usou e foi enganar o seu pai, irmãos. Chegou lá, Jacó se passou por Esaú para receber a bênção do Senhor. E olha só o que aconteceu. Nas sombras, Rebeca escuta a conversa em segredo. Aí diz, o amor desordenado dá a luz a um plano enganoso. Rebeca amava muito Jacó, mas esse amor era um amor desordenado. Como eu falei, tem um amor que vem de Deus e tem um amor que vem do ser humano. Muitas vezes até mesmo da nossa carne. É um amor desordenado. O amor humano, irmãos, é um amor desordenado. Quantas pessoas não matam, né? Às vezes o esposo mata a esposa, né? O namorado mata a namorada.
Aí quando vão perguntar ali por que matou, é porque eu amava. Foi um crime passional, foi um crime por amor, é porque eu amava. Então é o amor desordenado, né? Não é o amor que vem de Deus, é o amor enganoso, o amor do ser humano. Então o ponto 2 diz, o plano de Rebeca, a astúcia. Peles de cabrito para enganar o tato do pai cego. Foi isso que ele vestiu, olha lá, nas mãos dele ali, né? Peles de cabrito para enganar o pai. Jacó resiste inicialmente, mas cede ao plano carnal e mentiroso. Veja que uma mentira começou ali a destruir a família. Irmãos, mentira não pode fazer parte da nossa família. Olha só o que aconteceu com Rebeca. Rebeca elaborou esse plano e ali ajudou Jacó a mentir para o seu pai. Então veja, a mentira entrou na família. Sabe o que aconteceu depois com Rebeca? Esaú quis matar Jacó. Esaú prometeu matar Jacó. Falou, eu vou até o fim e matarei o meu irmão. Aí Jacó teve que fugir. Jacó teve que fugir de casa. Irmãos, Rebeca, ela morreu e nunca mais viu seu filho. Depois dessa cena aqui, que Jacó fugiu de casa, ela nunca mais voltou a ver o seu filho. Ela morreu sem ver Jacó de volta. Veja que tudo começou com uma mentira. Às vezes ela pensou que era uma mentirinha. Não, é só uma mentirinha, uma mentira pequena, é coisa pouca, é só uma bobagem. Veja que essa mentira, irmãos, destruiu ali laços familiares, destruiu uma família. Jacó também ficou muitos e muitos anos sem ver Esaú. Jacó ficou ali magoado com Esaú, Esaú magoado com Jacó. Só depois, se eu não me engano, 12 anos depois, é que eles foram se reencontrar de novo, irmãos, Jacó e Esaú. Então veja que uma mentira na família pode destruir toda a família, né, irreversivelmente. Então aqui diz, a bênção é roubada, Esaú jura vingança. Ou seja, Jacó roubou a bênção de Esaú e Esaú jurou ali vingança, queria matar o seu irmão. E aqui vem no ponto 3, as consequências dos atos de Jacó. Rebeca nunca mais veria o seu filho amado. Olha, irmãos, Rebeca nunca mais viu o seu filho. Jacó fugiu para salvar sua vida, enfrentando anos de amargura. A lição, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. A precipitação custa caro. Então, lá em Gênesis 47, versículo 9, quando ele já tinha nascido José, e Jacó ele vai até Faraó queria ali conhecer Jacó, né, o pai de José, aí Faraó perguntou para Jacó, e aí, como está a sua vida? Como você está? Como o senhor está? Aí ele falou isso aqui, irmãos, ó, poucos e maus foram os dias, né, dos anos da minha vida. Então Jacó falou que os dias, né, os anos que ele se passou foram os dias maus. Imagine, irmãos, a tristeza que ficou sobre a vida de Jacó. Imagine ali o ressentimento, o arrependimento, o sofrimento que foi sobre a vida de Jacó. Tudo por causa de uma mentira. Então Jacó não viveu bem. Foi ali roubar a bênção e não viveu bem. Usou uma mentira para conseguir a bênção e não viveu bem. Ele poderia estar vivendo bem, feliz com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão e ainda abençoado, irmãos. Mas através desse erro, acabou com a sua vida, acabou com a sua alegria, acabou com a sua felicidade, irmãos. Ainda deu origem ali a José, né, as tribos ali de Israel, mas ainda assim, irmãos, é pela misericórdia de Deus. Veja que os planos de Deus não dependem da nossa perfeição. Ali, Isaac errou, Rebeca errou, Esaú errou, Jacó errou, todos erraram. Mas os planos de Deus ainda assim se concretizaram. Porque os planos de Deus não dependem da nossa perfeição. Porque se dependesse de nós sermos perfeitos, certinhos, para os planos de Deus se realizar, irmãos, nenhum plano de Deus se cumpriria na minha e na sua vida. É por isso que eu e você ainda estamos aqui hoje, irmãos, ainda ouvindo as promessas de Deus, recebendo as bênçãos do Senhor e recebendo as confirmações das promessas de Deus. Porque nós já erramos muito nas nossas vidas, mas ainda assim a graça de Deus supera todos os nossos erros. Memorize isso nessa manhã de hoje. A graça de Deus supera todos os nossos erros. A Bíblia fala que Deus ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ou seja, quando a gente não valia nada, não queria nem saber de Deus, Deus ele já nos amava, né? Imagine agora que nós estamos buscando Ele, irmãos. As promessas dele vão se cumprir cada vez mais na minha e na sua vida, assim como se cumpriu também na de Jacó, apesar dos erros dele. E aqui na conclusão e aplicação pessoal diz,
a predileção e o engano destruíram a paz de uma família patriarcal. Querer ajudar a Deus com mentiras traz consequências desastrosas. Olha, irmãos. Então, às vezes, nós queremos resolver algum problema nas nossas vidas, né? Aí, o que nós usamos? No lugar da gente usar a verdade, a gente usa o quê? A mentira, né? No lugar da gente falar o que aconteceu, a gente usa algo ali para... Não, eu não fui em tal compromisso, porque por causa disso, por causa daquilo. Usa uma mentirinha. Como nós falamos na semana passada. Às vezes a pessoa usa uma mentira para consertar uma situação, mas no lugar de consertar só faz piorar. Porque depois vai ter que usar outra mentira para consertar aquela primeira mentira. Aí vira um círculo vicioso, né? Tem pessoas que já acostumaram tanto querer resolver seus problemas mentindo, que vira um círculo vicioso. Está sempre mentindo, nunca falando a verdade. E aí, irmãos? Oi? É pega na mentira. É pega na mentira, né? Isso. Aí mente, depois mente para consertar a mentira, depois mente para desmentir aquilo que já mentiu. Aí vira uma confusão doida, né, irmão? Então, irmãos, falar a verdade sempre é o melhor caminho. Eu não vou dizer que sempre é mais fácil, não. Às vezes você acha mais fácil mentir, né? Não, é mais fácil eu falar uma mentirinha aqui, que eu já resolvo essa situação. Mas, irmãos, falar a verdade sempre vai ser a melhor opção. Nunca é a mais fácil, mas sempre vai ser a melhor opção. Tem casamentos que acabam porque o esposo mente para a esposa, né? Ou ao contrário, às vezes o esposo mente para a esposa, às vezes o pai mente para o filho, aí o filho fica magoado com o pai. Às vezes o filho mente para o pai, aí o pai não confia tanto ali no filho. Dos nossos relacionamentos também de igreja, né? É necessário, irmãos, nós temos confiança uns nos outros, né? Confiarmos, poder contar. Sempre nós falamos aqui e ensinamos, o pastor, ele sempre está orando a Deus ali e buscando discernimento para saber com quem ele pode contar e com quem ele não pode contar. Infelizmente é assim na igreja também, né? Sempre nós temos que saber quem eu posso contar, quem eu não posso contar, quem eu posso confiar, quem eu não posso confiar. Já pensou quando a gente for viajar, passar ali 10, 15 dias? Aí vamos ter que deixar a igreja, né, aos cuidados dos irmãos. Nós temos que ter pessoas com qual nós podemos contar, confiar, pessoas que vão ali sempre estar ali, né, sendo abertos com a gente, para a gente poder confiar a igreja também. Na nossa casa é assim também, no nosso trabalho é assim. No trabalho é desse jeito. Normalmente os patrões, eles dão ali cargos de confiança, né, trabalhos, tarefas de confiança, para aqueles que eles confiam mais, irmãos. Aquelas pessoas ali que vivem enganando, mentindo, perde a bênção. Porque o patrão, no lugar de confiar naquela pessoa, não, aquele ali vive mentindo, vive enganando. Eu vou confiar naquele ali anda certinho, aquele ali trabalha certinho. Então veja que as pessoas que falam a verdade são pessoas abençoadas por Deus, irmãos, e abençoadas nessa terra também. O Pedro me falou algo ontem que eu fiquei assim, né? Eu até brinquei com ele. Eu brinquei falando a verdade, porque às vezes a gente brinca falando a verdade, né, irmãos? Toda brincadeira tem um fundinho de verdade. Então eu estava ali buscando o Pedro no trabalho dele. Aí o Pedro mostrou uma mulher que estava saindo, né? Falou, pai, aquela ali é é sua chefe, é supervisora? Chefe, né? Aquela ali é minha chefe. Aí mostrou a mulher lá, falou, o dono do hospital deu foi um carro para ela. Falei, rapaz, um carro? Ele e aquele Jeep Compass, que é carão aquele carro, né? É quanto, Joab? Uns mais de 100 mil? 125 mil, né? Olha só, irmãos, o dono do hospital deu um carro de 125 mil para a funcionária dele. De presente, deu, assim, pegou e deu. Oi? O básico, né? Eu até perguntei para o Pedro, deu novo, velho? Pedro, eu acho que foi novo. Mas um dono de um hospital, irmãos, e diz que ele, olha, o dono do Hospital das Clínicas, irmãos, diz que ele é dono da maioria das casas da rua lá. A rua do hospital, ele é dono da maioria das casas lá. Então é um cara que tem dinheiro, é um cara abençoado, né? Materialmente falando. Aí, oi? Pois é, pode até ser dono da concessionária também, quem sabe, tem uma concessionária, a gente nem sabe. E é dono do hospital, e esse hospital é referência, né? Muita gente vem para o hospital aí. Então ele pegou, ele deu, irmãos. Mas, irmãos, aí que eu quero chegar ao lugar que vocês vão entender. Se ele deu esse presente, essa bênção para essa funcionária dele, é por quê? É porque ele confia nela. Ele daria esse presente para alguém que ele não confia? Ele daria esse presente para alguém que vivesse mentindo para ele, enganando ele? Então, assim como Jacó perdeu ali aquelas bênçãos, né? Porque mentiu, a bênção do pai ali naquela hora ali. Aliás, Jacó perdeu muitas bênçãos espirituais porque mentiu para o pai. Porque Jacó, como eu falei, era para ele ser abençoado, mas não sofrer. Ele até recebeu ali algumas coisas, mas sofreu muito.
muitos sofrimentos, a Bíblia fala que as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Tem pessoas que conseguem conquistar algumas coisas, mas é através de muito sofrimento, irmãos. A vida espiritual é uma miséria. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, têm carro, têm casa, mas a vida espiritual é uma miséria, né? É morto espiritualmente. Então, as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Nós pregamos aqui domingo passado, a Bíblia fala do pão de dores. A pessoa trabalha, né? Acorda de manhã, de madrugada, trabalha até altas horas da noite, mas come o pão de dores. Porque muitas vezes não está praticando ali os princípios espirituais. Então, esse patrão, ele deu esse carro para essa funcionária porque confia, e essa funcionária recebeu a bênção, por quê? Porque é uma pessoa verdadeira, com certeza uma pessoa de confiança, recebeu essa bênção. Então, vale a pena falar a verdade, vale a pena, né, o nosso patrão ali, a gente ajudar, a gente colaborar, ele ter confiança na gente. Vale a pena os irmãos aqui conquistarem a confiança do pastor também, né? Ajudar o pastor, orar pelo pastor, falar a verdade para o pastor, ser aberto com o pastor. Porque, irmãos, as novas gerações, os jovens, as crianças, é que vão cuidar desse ministério futuramente. O pastor vai chegar uma hora que não vai aguentar mais, Jesus vai colher o pastor, a pastora, aí a nova geração, os jovens, os nossos filhos, os nossos netos, é que vão tomar de conta. Eu não estou dizendo dessa igreja aqui, 4 paredes, estamos dizendo do ministério. O ministério segundo o coração de Deus, ele pode continuar através da nova geração também. Mas para isso é necessário confiança. Confiança, irmãos, é uma das coisas mais importantes para o quê? O relacionamento. A esposa precisa confiar no esposo, o esposo precisa confiar na esposa, pai nos filhos, filhos nos pais, irmãos precisam confiar nos irmãos. E hoje em dia, se a gente for olhar para o ser humano, para a humanidade, está muito difícil confiar. Não é verdade, irmãos? Humanamente falando, está difícil de confiar. Está difícil de achar pessoas onde a gente possa depositar uma confiança. Quando você vai ali precisar de um serviço de um pedreiro, a primeira coisa que você pergunta, você conhece um pedreiro de confiança? Um eletricista, você conhece um eletricista de confiança? Porque está difícil de achar pessoas que a gente possa depositar a nossa confiança. Que na igreja, irmãos, a gente possa conquistar a confiança uns dos outros, né? Que a gente possa ser verdadeiro, fiel, ajudar, que aí nós vamos sim ajudar uns aos outros e confiar uns nos outros, porque é necessário também. Então, olha só, querer ajudar a Deus com mentiras traz consequências desastrosas. A esperança. Apesar das falhas humanas, Deus cumpre seus propósitos soberanos. A transformação real só acontece através de um verdadeiro encontro com Ele. Então, veja só para encerrar aqui, irmãos. Apesar das falhas humanas, Deus ele cumpre com as suas promessas, porque Deus ele não depende da nossa perfeição. Jacó ele errou muito. O nome dele era enganador. Mas chegou um momento que Jacó ele começou ali a querer trilhar o caminho certo. Ele começou a buscar Deus. Ele começou a querer ser fiel a Deus. Começou ali a querer consertar os seus erros. Ele teve um encontro com Deus. E até uma promessa que ele fez para Deus, eu vou ser até dizimista ele começou a ser, virou até dizimista quando ele começou a buscar a Deus com sinceridade, né? E ali ele começou a ser abençoado, começou a prosperar, começou a ter muitas posses, muitas coisas materiais, mas a família estava destruída. Olha só, conseguiu até coisas materiais, fazendas, cabritos, onde ele botava a mão prosperava, mas a família estava dividida, a família estava separada. Mas ali Deus começou a trabalhar no caráter de Jacó. O problema de Jacó era o caráter. Deus tinha que trabalhar no caráter dele. E Deus ele foi trabalhando. Jacó sempre deu valor às coisas espirituais. A Bíblia fala que chegou um momento que ele teve uma luta com o próprio Deus. E ele lutou com Deus até de manhã. A Bíblia fala, né? Lutou com Deus e venceu. Aí nós pensamos, como é que pode vencer Deus? Irmãos, essa é uma maneira de Deus dizer que Jacó ele não desistiu. Ele não largou a sua bênção. Ele não desistiu da sua bênção. Ele não abriu mão da sua bênção. Segurou e não largou mais a sua bênção. E aí Deus foi trabalhando no caráter de Jacó. Jacó mudou o nome. Aí Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Jacó significava o enganador. Israel vem de El no final, né? El no final. El é Deus. E Is é vencedor. Aquele que é vencedor. Algumas traduções vai dizer também, né? Venceu a Deus, mas não vencer no sentido humano que a gente pensa, né? Que ele não desistiu da sua bênção, ele perseverou com Deus. Então, de enganador, Jacó passou a ter o nome de vencedor. Por quê? Porque ele deixou o seu caráter ser transformado por Deus.
apesar dos nossos erros, se nós deixarmos Deus transformar o nosso caráter, Deus ele vai mudar a nossa história também. Depois Jacó encontrou Esaú, marcou ali um encontro com Esaú, abraçou Esaú, os dois choraram, os dois se perdoaram e o relacionamento dos dois ali voltou a ficar abençoado por Deus, irmãos, apesar de todos os erros. Então, mesmo com os nossos erros, irmãos, vamos buscar uma direção de Deus, né? Buscar deixar Deus trabalhar na nossa vida, trabalhar no nosso caráter e a nossa vida vai ser cada vez mais abençoada. Amém, meus irmãos? Essa foi a lição de hoje, né? Lição número 9. E a número 10, Nima, fala aí para mim o título.